hoje nós vamos então falar de classes de palavras, pessoal. Nós vamos então iniciar a nossa aula conversando um pouquinho mais sobre os substantivos, tá bom? Então anotem aí, para começar a nossa aula, nós vamos falar sobre os substantivos. O que é isso, gente? Lembrando que na língua portuguesa nós temos 10 classes de palavras, tá? E a primeira delas que a gente estuda são os substantivos. Primeira coisa que você tem que saber dos substantivos é a classe de palavras que dá nome aos seres, beleza? Substantivos, eles fazem parte de uma classe de palavras que dão nomes aos seres. Como é que chama isso aqui na minha mão? Pincel. Então, isso daqui é um substantivo. A palavra pincel é um substantivo. Como é que é o nome disso daqui que eu tô vestindo? Blusa, uniforme. Também tenho exemplos de substantivos. Como que é o nome disso aqui, gente? Que tá na minha cabeça aqui? Cabelo. Substantivo também. Então, quando vocês tiverem, tá, qualquer palavra que esteja nomeando alguma coisa, você vai identificar essa palavra como um substantivo, beleza? Então, primeira coisa, dá nome aos seres. Claro que nesses exemplos que eu falei para vocês, eu tô falando somente de substantivos, né, comuns e também concretos, mas outras coisas também são nomeadas. Sentimentos, a tristeza, a felicidade, a alegria, a euforia. Tô dando nome aos tipos de sentimentos que eu posso sentir, não é isso? Também estou falando de substantivos. Se eu estiver falando das pessoas, né, o fulano, o beltrano, né, a Eloane, o Paulo e assim por diante. Também tenho substantivos. Os nomes de lugares, pessoal, também temos aí substantivos, tá certo? E só pra gente melhorar um pouquinho isso daqui, dá uma olhada no slide junto comigo. Quando a gente pensa nas classificações de uma classe de palavras, a gente precisa levar em consideração alguns critérios, tá? Quais são esses critérios? Semântico, morfológico e sintático, tá? Então, para todas as classes de palavras que a gente estudar, a gente vai pensar nesses 3 critérios. Semântico, gente, qual que é o significado, ou para que servem, né, esses substantivos dentro das frases ou dentro do nosso vocabulário? Como eu falei para vocês, para dar nome aos seres. Tudo que você pode nomear, seja sentimento, seja lugar, seja pessoa, seja objeto, tudo isso substantivo. Gente, critério morfológico, né? O que eu tenho que pensar do substantivo? Substantivo é uma classe de palavras variável, tá bom? Substantivo é variável e ele pode variar em gênero, número e grau. A gente vai ver isso já já. E o critério sintático. Gente, substantivo ele é o cara de um grupo nominal, tá certo? Substantivo é o cara de um grupo nominal. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? O substantivo ele pode estar ali como núcleo do sujeito. O substantivo ele pode estar ali como a palavra mais importante de um objeto direto e um objeto indireto e assim por diante, tá, pessoal? E aí eu já adianto um detalhe para vocês. Para a gente entender muito bem esses termos, sujeito, objeto direto, objeto indireto, tudo isso que é matéria lá da sintaxe, que é estudada posteriormente, a gente precisa compreender aqui esse plano morfológico, tá? Por isso que alguns editais colocam relações morfossintáticas. Por quê? Porque você vai relacionar a classe de palavra, que é um aspecto morfológico, com as funções que essa palavra exerce dentro de uma frase. A gente junta ali 2 critérios de análise. Gente, olha só, dá uma olhadinha nessa minha frase aí, ó. O discurso daquele aluno provocou uma boa reação no professor. Gente, nós temos substantivos dentro dessa frase? Sim ou não? Sim, né? Quantos substantivos nós temos aqui dentro dessa frase, pessoal? Discurso é um substantivo? Sim, é um substantivo. Aluno
é um substantivo? Sim, é um substantivo. Gente, reação é um substantivo? É um substantivo. Professor é um substantivo? É um substantivo, tá bom? Então a gente percebe aqui, pessoal, ó, eu tenho um grupo nominal aqui, né? O discurso daquele aluno é um grupo nominal e o núcleo é aqui, ó, o discurso, né? Que é um substantivo. De quem, gente? De quem foi esse discurso? Do aluno, né? Então eu tenho aqui o núcleo do sujeito e tem um complemento dele. Tudo isso é exercido pelo substantivo. E lá na segunda parte, gente, o que foi provocado aqui no objeto direto que a gente tem, né? Uma boa reação no professor. Ó, provocou o quê? Uma reação. De novo, o substantivo aparecendo como o cara aí dentro de um grupo. Reação de quem? Do professor, um complemento de um nome, tá? Claro que eu tô adiantando para vocês um pouquinho das matérias que a gente vê lá na sintaxe, mas obviamente é bom que vocês já tenham aí essa visão sobre o substantivo. Pessoal, outro detalhezinho importante, dicasinha para vocês terem certeza que nós estamos falando de substantivo. A maioria deles, quase todos aqui, ó, estão precedidos de artigo. Posso falar o aluno, não posso? Também é substantivo. Reação. Tenho aqui um artigo indefinido. E aqui também, ó. O professor. Então, assim, gente, para ter certeza que é substantivo, façam aí o macetezinho de sempre tentar colocar um artigo antes, tá? Se der certo, você está diante de um substantivo, tá bom? Se eu falo felicidade, posso falar a felicidade. Se eu falo discurso, posso falar o discurso. Se eu falo cabelo, posso falar o cabelo. Então, sempre cabe perfeitamente um artigo aí. Colocou o artigo antes, deu certo, deu sentido, você está diante do substantivo. Se eu falar, por exemplo, o feliz, né? Fica meio assim, mais sem sentido, porque feliz já é um adjetivo, né? E aí ele não vem precedido de artigo, tá? Mas aos poucos vocês vão entendendo isso comigo. Para lembrar, substantivo classe de palavras que dá nome aos seres, é uma palavra que varia em gênero, número e grau, e ele é o cara dentro de um grupo nominal. Tanto no sujeito como no objeto direto, no objeto indireto, o substantivo está lá aparecendo, exercendo a sua função, tá certo? Gente, além disso, existem alguns processos, alguns detalhezinhos que a gente precisa pensar sobre o substantivo, tá bom? Um fenômeno a gente chama de substantivação. O que é isso? Você pega algum radical, alguma outra palavra e transforma em um substantivo, tá? Olha só, gente, no meu exemplo, você tem aracnofobia. O nome inteiro é aracnofobia. Mas o que a gente está vendo hoje em dia as pessoas falarem muito? Nossa, eu tenho fobia a isso. Então, gente, esse radical foi transformado em um substantivo, tá? Então, quando você pega algum radical, quando você pega alguma palavra e você transforma ela em substantivo, tá? Quando você coloca um nome específico para alguma coisa, você tem um processo chamado de substantivação, beleza? Segundo exemplo aqui, pessoal, nós temos uma palavrinha composta por prefixo mais radical, né? Sou muito proativo. Aí, gente, tem pessoas que dizem o quê? Nossa, essa questão só tem um pró, né? Só tem uma coisa a favor, só tem um pró. O que aconteceu? A gente pegou um prefixo, pró é um prefixo, a gente estudou isso lá na estrutura da palavra, e a gente transformou em um substantivo. Como é que eu tenho certeza que eu transformei isso num substantivo? Olha só, gente, o artigo antes aqui, tá bom? O artigo indefinido. Olha só, gente, aquela blusa é preta. Preta é um adjetivo, mas a gente pode ter pessoas com o nome ou apelido de preta. O que eu fiz, gente? Transformei também uma outra palavra em um substantivo na minha frase, um processo de substantivação. Beleza? Último exemplo para vocês fixarem bem essa questão de substantivação. Amanhã te ligo. A gente tem aí um advérbio, né? Advérbio de tempo, amanhã. Só que aí eu posso falar também, eu espero por um amanhã melhor.
mudei aqui, né? Substantivação. A gente viu um pouquinho disso quando a gente pensou lá no processo de formação de palavras. E aí a gente retoma isso daqui para vocês entenderem como que a gente pega uma palavra de outra classe e transforma em um substantivo. Beleza? De novo ó, o artigo aparecendo aqui, ó. Gente, deu certo o artigo antes, você está diante de um substantivo. Gente, um outro processozinho que as pessoas costumam fazer, que aí vocês têm que prestar atenção também, é que a gente chama, muito parecido, né, com a substantivação, nominalização. Gente, olha só, rapidinho. Fabricar produtos sustentáveis está na moda. Eu utilizei um verbo no infinitivo, fabricar. O que eu posso fazer, gente? Eu não quero falar fabricar, eu quero falar fabricação. Posso colocar um sufixo ali? Posso colocar um sufixo ali, nominalizar esse nome. Vira a fabricação, né? Então, você pode dizer fabricar produtos ou você pode dizer a fabricação de produtos. Lembrando, novamente, olha só o artigo antes, né? Deu certo esse artigo antes aqui, você está diante de um substantivo. Gente, olha, ceder meus direitos. Ceder meus direitos, posso falar também a cessão dos meus direitos, né? Se eu fiz isso, gente, eu transformei de novo um verbo em um substantivo. O que me dá certeza que eu transformei esse verbo em substantivo? Eu tenho um artigo antes dele, tá bom? Então, assim, gente, de novo, é um processo em que a gente dá nome a alguma coisa, tá bom? Fabricação é o nome do ato de fabricar, mas a fabricação é o nome. A cessão também é um nome, né? Ato de ceder alguma coisa, também estou nomeando o ato. Tudo isso eu chamo de substantivo. Gente, seguindo aí, né? Então a gente já entendeu o que é um substantivo, a gente já entendeu a importância desse substantivo dentro de uma frase, a gente já entendeu alguns processos que transformam outras palavras em substantivo e agora a gente vai aprender a fazer o quê? Classificar esses substantivos. Quais são as classificações que nós temos dos substantivos? Gente, só isso aqui, pouquinha coisa para vocês. Substantivo pode ser primitivo, derivado, simples, composto. Vamos começar com esses 4 aqui, pessoal. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, o substantivo ele pode ser primitivo, ou seja, nasceu substantivo. Por exemplo, vou colocar no quadro para vocês, um substantivo primitivo, pedra. A gente já tem a pedra, nasceu pedra, um objeto que foi construído, feito aí por algum ser, né? Pedra, substantivo primitivo. E o que seria um substantivo derivado de pedra? Pedreira. Também estou dando nome a um lugar, né, que acontece alguma coisa lá. Então, assim, gente, pedra, a gente tem aqui lá pelo processo de formação de palavra, substantivo primitivo, mas eu acrescentei aqui um sufixo e criei um novo substantivo. Esse aqui eu chamo de primitivo e esse aqui eu chamo de derivado. Certinho? Beleza? Então, pessoal, primeira classificação que vocês têm que pensar. Substantivo, ele pode ser primitivo, nasceu daquele jeito, ou ele pode ser derivado, mantém aquela raiz e acrescenta um sufixo, criando um novo substantivo, beleza? Pessoal, os substantivos, eles ainda podem ser simples ou compostos. Os substantivos, eles podem ser simples ou compostos. O que é um substantivo simples? Só um radical, tá? Só uma palavrinha. Por exemplo, casa, lápis, tudo isso é substantivo simples, tá? E o que seria, gente, um substantivo composto? Quando eu junto ali 2 palavras para formar um substantivo. Por exemplo, alto-falante, caneta,
tinteiro. Quantas palavrinhas eu precisei para formar um sentido ou um nome, gente? 2. Chamo isso daqui de substantivo composto, tá? Então aqui a gente tem substantivo simples e aqui nós temos substantivos compostos. Beleza? Então essas são as primeiras classificações que vocês devem levar em consideração. Substantivo pode ser primitivo, derivado, simples e composto. E além disso, existem outras classificações que também devem ser levadas em consideração para entender o substantivo. Rapidinho, somente para servir de identificação quando vocês estiverem vendo uma frase. Gente, primeira coisa, substantivo pode ser comum. O que é substantivo comum, gente? Essas coisas corriqueiras, né? Objetos, sentimentos, coisas que a gente escreve com letra minúscula, tá? São substantivos comuns. Exemplo, não sei, pincel, relógio, qualquer palavra que nós temos escritas aí, nomeando seres com letras minúsculas, que estão relacionadas a objetos, coisas, sentimentos, estados, tudo isso é substantivo comum. E o que seria o substantivo próprio, que é a segunda classificação? Substantivo próprio. Gente, substantivos próprios são aqueles substantivos que indicam nomes de lugares, nomes de pessoas e são escritos com letra maiúscula, tá? Por exemplo, Brasil, África, Paulo, Pedro e assim por diante, tá? Esses são substantivos próprios, beleza, pessoal? Terceira classificação, os substantivos, eles podem ser abstratos. Já vou colocar a quarta e vou dar exemplo das duas. E eles podem ser concretos. Gente, o que é um substantivo abstrato? Bem de uma forma geral, tá? Bem de uma forma simples para vocês entenderem, o substantivo abstrato é aquele que a gente não pode pegar. Alguém consegue pegar a felicidade? A gente busca ela, mas a gente consegue pegar a felicidade? A gente consegue pegar a inteligência? A gente consegue pegar a tristeza? Não, né? Então, se não são palpáveis, a gente chama de substantivo abstrato. E substantivos concretos? Aí sim, são coisas palpáveis, né? A camiseta, o relógio, o pincel, a câmera, o computador, o celular, tudo que é palpável a gente chama de substantivo concreto, beleza? Então anotem aí, registrem no caderno de vocês. Ah, professora, você pôs o mesmo exemplo. Pode? Pode, né? Nesse caso aqui do relógio, ele é comum e ele também é concreto. Não tem problema, mais de uma classificação para os meus substantivos. Não tem problema. Beleza, pessoal? Lembrem-se dessas classificações. Obviamente, isso importa para vocês para fins de identificação das classes de palavras dentro da sua frase. Não é muito comum as bancas de concurso pedirem para vocês ficarem definindo o que é, o que não é. Vale aqui para vocês entenderem que tudo isso é substantivo e tudo pode aparecer dentro da sua frase. Isso daqui implica muito lá na frente nas regras de concordância. Beleza? Pessoal, uma outra classificação dos substantivos. Dá uma olhadinha no seu slide aí, pessoal. Os substantivos, eles podem ser uniformes e eles podem ser
biformes, tá? É uma outra classificação que nós temos. Os substantivos, eles podem ser uniformes. O que é isso? Uniformes, uma forma. E o que são substantivos biformes? Mais de uma forma, duas formas, tá bom? O que é substantivo biforme? Eu posso falar o aluno e eu posso falar a aluna. Tenho duas formas? Tenho duas formas, não é isso? Se você pode aí flexionar o feminino e o masculino, você tem um substantivo biforme que apresenta duas formas. O professor, a professora, tá bom? Isso é substantivo biforme. Quando eu penso em substantivo uniforme, é o substantivo que vai manter a mesma palavra para diferentes gêneros, tá bom? E dentro desses substantivos uniformes, a gente tem três possibilidades. O substantivo uniforme, ele pode ser comum de dois gêneros. O que é isso? O que vai mudar é o artigo, tá bom? Substantivo comum de dois gêneros só muda o artigo. Porque eu digo o dentista e eu digo a dentista. O substantivo dentista continua o mesmo. O que mudou, gente? O artigo, ou seja, eu posso colocar os dois gêneros, tá? O artigo aí das suas duas formas. Eu chamo isso de substantivo uniforme comum de dois gêneros. O que é o substantivo uniforme sobrecomum? É a mesma palavra. Independente se é masculino ou feminino, você vai usar a mesma palavra. Por exemplo, vítima. Ninguém fala o vítima, você só fala a vítima, não é isso? Se você usa, gente, a mesma palavra com o mesmo artigo, tanto para indicar um ser do masculino ou do feminino, você tem aí um substantivo sobrecomum. E o que seria o epiceno, pessoal? Gente, substantivo uniforme epiceno é aquele geralmente utilizado para animais que você coloca o gênero na frente. Exemplo, cobra. Você pode falar cobra macho e você pode falar cobra fêmea, tá bom? A gente chama isso de epiceno, tá bom? Só pra gente repetir rapidinho para vocês. Os substantivos também podem ser classificados com relação ao gênero, tá? Substantivos biformes, você vai ter uma escrita para o masculino e uma escrita para o feminino. Substantivos uniformes, o substantivo continua o mesmo, tá? E você pode mudar uns detalhezinhos ali para indicar o gênero. Por exemplo, pessoal, substantivo uniforme comum de dois gêneros. O que muda? O artigo que você põe junto com o substantivo. O dentista, a dentista. Sobrecomum, gente, é a mesma palavra com o mesmo artigo, independente se eu tô falando do gênero masculino ou feminino. Exemplo, a vítima. Ninguém fala o vítima, você só fala a vítima. Sobrecomum. E o epiceno, você não vai colocar o artigo antes, você vai definir depois se é feminino ou masculino. Exemplo, cobra. Posso falar cobra macho e cobra fêmea. Conseguiram me acompanhar, pessoal? Tranquilo. Fácil para vocês. Pessoal, trouxe para vocês algumas palavrinhas, tá? Obviamente, lá no seu material escrito tem uma série de outras palavras que às vezes geram dúvida e as pessoas costumam escrever ou falar de forma equivocada ou em desacordo com a norma culta, tá? Então, pessoal, quem tá estudando aí para concurso, na hora de pensar na escrita correta das frases, até mesmo para redigir redações e tudo mais, tem que levar isso em consideração, tá bom? Gente, olha só, existem alguns substantivos que são no masculino e as pessoas costumam falar no feminino. Por exemplo, o aneurisma, as pessoas falam a aneurisma, né? Tá errado, é no masculino. Gente, o dó, nossa, as pessoas falam a dó e o correto é o dó. Claro que isso já ficou assim, gente, tão corriqueiro que a gente falando certo acha que tá falando errado, mas o correto é o dó. Assim como o guaraná, o magazine, o herpes e assim por diante, tá bom? Essas palavras, elas são masculinas e o artigo que acompanha elas deve ser escrito no masculino também. E algumas, pessoal, que são femininas. Mousse, a picape, a faringe, a cólera, a bacanal, a grafite, a libido, a aguardente,
a alface e assim por diante, tá? Então dê uma consultada lá no material escrito de vocês, que tem uma série de outras palavras que as pessoas fazem confusão com relação ao gênero, tá bom? Mas essa é a forma correta de se escrever ou de se falar essas palavrinhas, tá bom? Caminhando aí para o último tópico que nós vamos então abordar na nossa aula. Gente, lá no inicinho da aula, eu falei para vocês que os substantivos são, né, ou fazem parte de uma classe de palavras variável. O que é isso, gente? O que significa dizer que é variável? Gente, ele pode assumir diferentes formas. Ele pode ficar no feminino, ele pode ficar no masculino, ele pode ficar no singular, ele pode ficar no plural, pode ficar no aumentativo, pode ficar no diminutivo. Tudo isso pode acontecer com o meu substantivo. Por isso que a gente diz que o substantivo, ele é variável, tá bom? Quais são as flexões ou em que os substantivos variam? Gênero, número e grau. Quais são os gêneros que nós temos, pessoal? Feminino e masculino. Nós só temos esses dois gêneros na língua portuguesa, feminino e masculino. Quais são os números que nós temos para os substantivos? Singular e plural, beleza? E o grau, gente? Aumentativo e diminutivo, tá bom? Então, quando a gente pensa no substantivo, eles podem ter essas variações, gênero, número e grau. Gente, com relação ao gênero, tá? O que vai designar aí, a gente já viu para trás as classificações, né, dos substantivos comuns de dois gêneros, biformes, uniformes e assim por diante. E lembrar que se eu tenho um substantivo no feminino, tá? Tudo que tiver juntinho com ele vai ser no feminino, tá bom? Se o substantivo tiver no masculino, tudo que tiver juntinho com ele, a exemplo do artigo, também fica no masculino. O que é interessante a gente pensar, gente? Número dos substantivos, tá? E aqui nós vamos trazer para vocês dois detalhezinhos importantes. Lembrando que o número pode ser singular e pode ser plural. E aí eu vou apresentar algumas regrinhas para vocês quando nós estamos com palavras simples, som radical, e também algumas regrinhas de plural de palavras compostas, beleza? Gente, brevemente aqui eu trouxe para apresentar para vocês. Olha só, quando a gente tem substantivos terminados em ão, tá? Nós temos três possibilidades de plural. Olha só, gente, na minha primeira frase, chão, vão, mão e grão, né? Palavras monossílabas aí. O que você faz? Simplesmente acrescenta um S na frente, tá bom? Simples assim. Então, tem o ão aí, em alguns casos, né, de palavras monossílabas, uma sílaba só. O que você faz? Acrescenta o S. Algumas palavras, pessoal, e aí vai depender do seu estudo e da sua leitura, fazem outros tipos de plurais. Por exemplo, alemão e capelão. Como é que fica o plural? Você troca o O por E e coloca S. Alemães e capelães. E terceira possibilidade de plural aí com ão, você vai trocar, né? Você tira o A, tira o ão e forma ões. Leão, leões, sabão, sabões, tá bom? São as três possibilidades que nós temos de formar plural quando nós temos ão. Gente, isso daqui depende da leitura de vocês, tá bom? E do conhecimento que vocês têm da língua. Lá no material escrito de vocês, coloquei uma série de palavras para vocês avaliarem. Outra coisa, pessoal, se a minha palavra termina com L, como é que você faz o plural? Você tira o L, acrescenta IS, tá bom? Canal vira canais, quintal vira quintais, anel vira anéis. Outra regrinha para vocês, mais fácil. Palavra terminou com L, tira o L, põe o I e coloca o S na frente. E se a minha palavra termina com R, o que você faz? Acrescenta S na frente. Hambúrguer vira hambúrgueres, tá bom? E assim por diante. Gente, última regrinha. Quando nós temos palavras compostas, brevemente, quando nós temos palavras compostas,
O que pode acontecer? Posso colocar os dois termos no plural, posso colocar só o segundo termo no plural ou posso colocar só o primeiro termo no plural. Anotem aí a regrinha, pessoal. Letra A, primeira regrinha de plural dos substantivos compostos. Se eu tenho, na minha formação, substantivo mais substantivo, ou substantivo mais adjetivo, ou adjetivo mais substantivo, ou adjetivo, adjetivo, numeral substantivo e pronome substantivo. Dá um print nessa tela aí, pessoal, para vocês decorarem. Se a formação de palavras se dá com essas classes de palavras, o que você faz? Põe plural nas duas. Por exemplo, primeiro exemplo, tenente-coronel vira tenentes-coronéis. Por quê? Porque eu tenho dois substantivos. Gente, cachorro quente vira cachorros quentes. Por quê? Eu tenho substantivo e adjetivo. Baixo relevo vira baixos relevos. Por quê, gente? Eu tenho adjetivo e tenho substantivo. Gente, adjetivos mais adjetivo mais adjetivo. Também coloco os dois no caso do surdo-mudo. Gente, numeral mais substantivo. Meio, fio vira meios, fios. E seu vizinho vira seus vizinhos. Dá um print nessa tela, decorem esses detalhes. Se aparecer essas combinações aqui, o que acontece, pessoal? Você tem que colocar os dois termos no plural. Agora, pessoal, se aparecer uma dessas três combinações, o que você faz? Somente a segunda palavra vai para o plural. Somente para a segunda palavra que você põe o S. Por exemplo, porta-bandeira, eu tenho verbo e substantivo. Opa, como é que é o plural? Somente o bandeiras fica no plural. Então, se na minha combinação eu tenho verbo e substantivo, eu vou deixar só o segundo elemento no plural. Se eu tenho advérbio mais adjetivo, pessoal, também vou deixar somente o segundo elemento no plural, tá bom? E se eu tenho advérbio mais substantivo, somente o segundo vai para o plural. Abaixo assinado vira abaixo assinados. Alto-falante vira alto-falantes. Perceberam? Então, gente, se aparece verbo, advérbio e, em alguns casos com adjetivo, somente o segundo elemento vai para o plural. Menos regrinhas, né, pessoal? Aqui, ó, no slide anterior, tem várias outras combinações, tá? Fiquem atentos a esse detalhe. E, última possibilidade, finalizando a nossa aula, somente o primeiro elemento vai para o plural se eu tiver um elemento de ligação, tá? Cães de guarda, o cão de guarda vira cães de guarda. Por que é só o primeiro elemento que foi para o plural? Porque eles estão ligados por um elemento aqui, tá? E o último caso, se o segundo elemento for um caracterizador do primeiro, tá? Caneta tinteiro. Eu tô falando de qualquer caneta? Não, tô falando da caneta tinteiro. Como é que viraria o plural? Canetas tinteiro, tá? Outra coisa que a gente tem é o tatu-bola, tá bom? Que é outro exemplo aí que eu já vi por aí. Tatu-bola vira tatus-bola. Por quê? Eu tô falando de qualquer tatu? Não, eu tô falando daquele tatu específico que é o tatu-bola. Pessoal, então essas são as formações de plural de palavras compostas. Eu espero que vocês tenham aprendido, compreendido esse conteúdo e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!